Olá, você chegou no Estúdio Nabitar. E por que será que nós estamos então com tanto brilho e estrelas? É porque hoje a gente tem um assunto super especial. E hoje a gente vai fazer especialmente para os queridos taurinos uma mandala super especial. Mas fica aí, já chama o seu pessoal que é de touro para seguir essa história toda e vai vendo passo a passo como a gente vai fazer isso. Vou ensinar para vocês uma técnica que eu nunca ensinei, com o lápis de cor aquarelável. Então fica até o fim, se inscreve nesse canal, me ajuda a mandar para outras pessoas essa possibilidade de desenhar cada vez mais. Nós estamos aí apoiados pela Pana Arma Terapia Integrativa, que está sempre me trazendo textos incríveis e hoje ela me trouxe diversas coisas legais e nós vamos ver lá toda a questão sensorial do touro. E vem comigo, porque além de você sentir a emoção de trabalhar com os taurinos, você ainda vai aprender passo a passo diversos tipos de desenhos e de gravuras e de efeitos que você pode fazer nos seus trabalhos. Vamos lá comigo então. Fiz um círculo de 16 centímetros de diâmetro e fiz um outro círculo com mais 1,5 centímetro de cada lado, fazendo uma borda que vai ser trabalhada no final. Eu usei o lápis 2B da Staedtler, deixei a ponta mais fina para poder fazer desenhos bem mais detalhados. Então eu marco o centro e depois com o compasso apoiado nas laterais, eu vou dividindo, formando então 4 metades de círculos. Então eu apoio de cada lado dos 4 lados e vou circulando e aí eu consigo formar então essas 4 pétalas. Com a nossa famosa tampinha, a primeira coisa que eu vou usar é a tampinha. Então, touro é regido por Vênus, a deusa do amor e da beleza. E assim, com a nossa tampinha, eu vou desenhar como referência principal dos taurinos, a beleza, a figura de uma mulher, para representar o bom gosto, a beleza, as características marcantes de touro. Então você vai ver aí que eu pego um papelzinho, já desenhei, a mulher já vi que coube, deu certinho, testei, não é? Então com a tampinha, o tamanho de uma tampinha de refri, você começa então seguindo passo a passo, vai pausando o vídeo e vai vendo como eu desenho essa mulher. Eu vou aí então exagerando nos cabelos, você vê que eu deixei os cabelos muito próximos dos olhos, né? Os taurinos têm cabelos maravilhosos, os taurinos que eu convivo têm um cabelo marcante, né? Ou lisos, ou compridos, ou cheios, vistosos, são algo que chama atenção, né? Um corpo sutil aí, delicado, com uma roupa bem sensual, né? E uns brincos exagerados, porque eles têm essa coisa do bom gosto, mas um bom gosto refinado. E logo em seguida, então, na primeira parte da pétala, né, eu faço uma taça de vinho, né? O taurino, ele é muito sensorial, ele percebe as coisas através de todos os seus sentidos. E uma coisa que o taurino gosta muito é a questão do sabor. Então você vai ver diversas vezes colocado aí essa coisa do vinho. Então a taça de vinho, o brinde, o brindar é algo importante para ele, aquele que ele comemora as suas vitórias, né? Ele precisa ter essa força do paladar, do sabor e da cor aliada à vida do taurino. Logo em seguida eu vou fazendo então uma caixa. Na verdade, não é só a representação da caixa, da questão do feminino aí, mas é a questão de ser a representação de um tesouro, né? O taurino é muito ligado nas questões materiais. Ele gosta muito de estar sempre apoiado no dinheiro, em ter esse dinheiro, em fazer bom uso dele, aproveitar aquilo que o dinheiro traz para ele, né? Isso para ele é o ideal, ele gosta realmente de contar e de ter um dinheiro guardado, ou se ele tiver endividado, para ele é um grande problema, ele fica perdido, enfim, né? Então ele podendo juntar alguns tesouros, ele vai fazendo isso ao longo da vida, ou pelo menos isso, ele gostaria muito que isso acontecesse, né? Então ele busca, ele quer ter, ele guarda, aqui é uma coisa que chama atenção para ele, é essa coisa da grana. As mulheres são muito fissuradas em joias, em ter um anel lindo, um brinco especial, adoram o ouro, né? Como o taurino é muito ligado à terra, né? O signo da terra, então ele busca, né, aqui na terra satisfazer esses desejos dele. Então eu fiz aí uma arca com tesouro, com colares, com anéis, e como se fosse mesmo algo dedicado para eles, porque é uma coisa que para eles chama muita atenção.
Em seguida, eu fiz o taurino com o mapa do tesouro. Esse mapa representa, na verdade, como o taurino ele é sensato e como ele é bom para nos ajudar a escolher caminhos, né? Nossa, eles têm uma bússola maravilhosa, eles são motoristas maravilhosos, eles nos levam pelos caminhos, eles encontram caminhos, eles sempre nos direcionam, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas queridas taurinas que têm uma facilidade incrível de arrumar soluções práticas para a vida, né? Logo depois do ariano, o taurino é aquele que vai na frente também para resolver as coisas de uma forma prática, equilibrada e com muita lucidez. Por isso eu coloquei aí a bússola, o mapa e coloquei uma lanterna e as chaves, que muitas vezes eles descobrem possibilidades que a gente nunca tinha visto antes. Depois você vai ver que eu coloco aí uma semente na terra e um processo de crescimento, né? Porque o taurino, ele é muito, né? A taurina é muito ligada nos projetos. Se você quer um projeto de sucesso, chama lá um taurino que ele vai na frente, né? E ele só vai desistir desse processo quando realmente ele se der por vencido no sentido de conseguir, fui até o final, realizei, né? Então ele é cheio de ideias, ele tem ideias mirabolantes, ele tá sempre envolvido assim com os projetos e ele consegue muito concretizar. Ele é muito trabalhador, né? Ele coloca como um orgulho para ele realmente concluir as coisas que ele inicia, né? E geralmente faz isso muito bem, com destaque e gosta de chamar atenção sobre os seus projetos, mostrando como aquilo é um facilitador muitas vezes. Em seguida, eu coloco ali uma casinha. Eu fiz uma casinha modesta, apesar dos taurinos gostarem de lugares bonitos, elegantes, chiques, mas o taurino não troca nenhum lugar elegante pela sua casa, pelo aconchego do seu quarto, pela sua cama gostosa, com um lençol muito cheiroso. Então, eles gostam desse aconchego. Então, ele curte sair à noite, mas se for para um lugar aconchegante, que ele possa sentar e bater um papo, sem uma música tão alta. Mas se ele não puder fazer isso, ele vai para casa. Então, em casa, você pode ver que lá eu pus no fundo lá uma prainha, né? Uma coisa gostosa, ou muito verde por perto. Então ele vai curtir, ele gosta de curtir as sensações da vida, né? Então ele busca o cheiro, o perfume, o visual das coisas e sente as coisas através dessas questões sensoriais, né? E por último, eu coloco a alimentação, que para eles também é muito importante, né? Um taurino com fome, ele é muito bravo, né? Ele fica angustiado, ele fica irritado. Então, o taurino precisa se alimentar, né? Independente da idade, eu tenho taurinos de todas as idades. Eles precisam perceber que o fogão está aceso, né? Que a lenha tá queimando. E eles são muito bons na cozinha, geralmente cozinham muito bem. Então, eu pus aí as tortas, pus aí doces, né? E junto com toda essa sensação que os taurinos me trazem, eu vou ensinar para você uma dica de desenho, que é o quê? Eu não gosto de molhar, já disse isso em outros vídeos, né? A gente não molha o lápis aquarelável de jeito nenhum na água. Então eu ensinei algumas técnicas fazendo quadradinhos, eu vou colocar o card aqui para você. Tem você usando lápis de cor de forma de traçados grossos, também para pintar aquarela, tem um outro vídeo, vou colocar o card aqui para você. E hoje eu estou usando o lápis aquarelável e eu molho a caneta tanque de água e molho só a pontinha, tá? Eu não molho a madeira do lápis, eu molho só o grafite, aquarela. E com ele, como o desenho é pequeno, né? Ele precisa de uma qualidade maior de acabamento. Então eu fui molhando só a pontinha do pincel na pontinha do lápis para dar um efeito bem legal. Então eu fui fazendo um intermediário. Em alguns momentos eu aquarelei primeiro. Em outros momentos eu passei a caneta da Staedtler e vim dando cor sempre com os lápis aquareláveis, né? E usando a canetinha de água para ficar uma coisa sutil. E fui voltando muitas vezes com o uso da caneta Staedtler, da caneta brush da Staedtler, que é aquela que aquarela também. Então você vai ver eu fazendo isso diversas vezes, né? Então eu vou usar a caneta preta da Staedtler para fazer acabamento, a pontinha do lápis para dar essa cor, para ajudar a acentuar a cor, ou então eu vou direto com a caneta brush, que depois eu consigo molhar e dissolver muito do colorido, tá?
Então é esse vai e vem de cores aí. Eu vou usando vermelhos, vou usando os vermelhos e marrons para queimar o telhado, eu vou usando os caramelos para fazer toda essa questão da alimentação. E ali no final de tudo eu coloco o elemento de touro, né? Que é o touro mesmo com os 2 chifres, rodeado da natureza, de flores, de passarinhos, de borboletas, porque o taurino também ele é ligado e adora a preservação da natureza, tem isso como um legado, ele quer muito fazer tudo isso, cuidar da natureza, né? Então ele vai ali, como um último sinal dos taurinos dentro dessa mandala, é essa visão do touro, né? Da imagem do touro, do forte do touro, né? Os 2 chifres prontos para cuidar de qualquer coisa, defender, e aí eu pus a natureza, ele defende a natureza, ele está ligado com a natureza e ele gosta da preservação, de cuidados e tudo isso, né? Então, fica comigo até o final desse vídeo, vai vendo como eu for fazendo. Olha lá, eu estou usando as canetas da Staedtler, vou aquarelando, misturando, volto com as canetas, e aí a gente vai fazendo esse trabalho gostoso, que é uma mandala dedicada a essas pessoas incríveis desse planeta maravilhoso. E para criar então essa transparência, né, da taça do vinho, eu usei o giz líquido branco. Eu tenho usado essas canetas giz líquido muito legais, viu, gente? O preço dela é bem bacana, por volta de 12, 15 reais cada uma. Bem mais barato que outras que eu estava usando para outros trabalhos. Elas dão um efeito bem legal. E depois eu vou usar a caneta dourada e a caneta prateada, que também é giz líquido. Eu mostro aí bem para você enxergar direitinho, olha aí para você ver. E você vai vendo que eu faço todo um arabesco, né, um trabalhado, uma brincadeira. Olha lá, nosso último vídeo sobre grafismos. E aí você pode criar, né, nessa beirada, nessa borda que ficou, todos esses arabescos. Aí eu vou com a canetinha preta e faço, né, meus espirais, e depois eu coloco a caneta prateada e fica parecendo um brasão, né? Eu formo aí um acabamento, como se fosse uma joia mesmo, que reflete bem a importância que os taurinos dão para essas coisas de joia antiga, de ter uma referência do passado. Então fica tudo aí marcado nessa visão, né, do taurino, né, uma visão minha particular de coisas que eu senti lendo todas as coisas que eu recebi dos taurinos. E a nossa mandala, então, depois de finalizada, fui dando ajuste com pretinho e dando mais ajustes em todos os cantinhos para não ficar borradinho, e ficou bem legal. Faz aí, me manda que eu quero ver, gente.